Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do podcast aqui do Solidariedade Rio Preto, onde a gente apresenta as nossas pré-candidaturas. Eu, para quem não me conhece, sou Laurence Garcia, presidente municipal do Solidariedade aqui na cidade, e estou conduzindo essa série de conversas com os nossos pré-candidatos para que vocês possam conhecer um pouco melhor de cada um, da história de vida, um pouquinho das propostas de cada um e o que esperar quando um pré-candidato do Solidariedade chegar lá na vereança. Hoje, para comandar essa conversa junto comigo, a gente tem a Dani. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Tô aqui fingindo costume, viu, gente? Que eu não apresentei podcasts anteriormente, então dei um desconto para novata. Bom, e hoje a gente vai fazer uma conversa com uma amiga pessoal que a gente já trabalha já há uns mais de 10 anos já, que a gente já vem, às vezes nos palcos, às vezes na militância. Seja muito bem-vinda, Vanessa Cornélio. Muito obrigada, Laurence. Obrigada, Dani. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês, discutindo coisas tão importantes ainda num momento como esse, né? De ampliar essas discussões, de fazer valer essas ideias, né? Colocá-las em prática, né? Discutir formas de trazer isso para ação, né? Então, é uma honra infinita. É isso. Van, para quem não te conhece... conta um pouquinho, né, quem é você, o que você faz, da onde você vem, né, e da onde que vem essa vontade, né, e essa esperança de ser também pré-candidata a vereadora aqui na cidade. Vanessa, que sou eu, que eu sou, é uma pessoa multifacetada. Né? Da minha vida, passei por diversos momentos de vida, né? Então, assim, tem uma Vanessa que nasceu e cresceu numa cidade pequena e que, num determinado momento da vida, sofreu um acidente automobilístico. Então, nasceu a Vanessa que está aqui hoje, essa que vos fala. Uma Vanessa muito mais forte, muito mais preparada, uma Vanessa muito mais empática e preocupada com o que é bom para mim, mas especialmente com o que é bom para todos, né? Porque esse lugar também é um lugar que faz refletir de um lugar não deficiência e lugar deficiência, fazendo parte dessa realidade, faz você pensar em como as pessoas pensavam antes disso, sem nenhuma ligação com as questões, e como é estar vivendo na própria pele, né, prioritariamente essas questões, e ter uma dimensão do que isso impacta na vida das pessoas, né? E de que forma isso pode também ser modificado para que isso não seja tão impactante de uma forma negativa, né? Só tenha realmente esse lado positivo, né? De reformular coisas, né? De ressignificar a vida, né? Exatamente. Transformar dor em ação, dor em mudança, ressignificar e transformar, que é tudo o que a gente precisa nesse mundo, né? Com certeza. Agora, a primeira pergunta da novata. Vamos lá. Van, conhecendo você, né, eu sei que você é essa mulher super potente e eu sei o quanto a sua história, né, como você acabou de falar, o quanto ela é marcada por esse acidente que ressignificou tudo na sua vida, né? Pensar uma nova vida que se desenrola a partir dessa nova realidade, né? Então, não tem como a gente não falar da Vanessa que milita pela inclusão, né, das pessoas com deficiência, da Vanessa que sempre tá aí falando pra gente da importância da acessibilidade. Então, eu queria que você contasse pra gente como que é, né, porque é um desafio duplo de ser mulher e ser uma pessoa PCD, uma pessoa cadeirante, né? Como que é essa rotina e como que você chegou nesse momento de se entender como militante dessa causa mesmo? Nossa, aqui tem muita história, né? Começa, talvez, assim, tendo que, diante dessa mudança tão brusca, né, de uma pessoa para um outro tipo de pessoa, eu costumava brincar
que assim, a Vanessa, que foi acidentada, ela foi para alguns hospitais e quando ela voltou com um item adicional que não tinha, não era opcional, né? Então isso realmente, assim, esteticamente já tem uma mudança. Agora você imagina como é isso dentro, né? Então, nesse momento, eu que tinha apenas 16 anos, eu tive que entender. Eu tive que fazer coisas que hoje as pessoas fazem com muito mais tranquilidade, né? Porque é mais discutido e é mais estimulado. Que ano que era, Van? 93, 1993. Então, eu tive que passar a fazer o autoconhecimento. Então, isso para qualquer pessoa é importante, mas para mim foi urgente e necessário. E eu também tive assim, um salto, né, de uma adolescência para uma maturidade forçada, né? Porque eu tive que fazer coisas que gente adulta não faz até hoje, Ser né? muito madura para lidar, né? Para lidar com tudo aquilo, né? Então, tomei várias decisões importantes na minha vida. A primeira, que eu acho que foi a mais importante naquele momento, foi... eu tive que abdicar da faculdade, eu prestei vestibular, passei, mas eu não quis prosseguir, porque eu não me achava autônoma o suficiente para tocar a vida como eu gostaria. Sim, entendi. Que viesse ao encontro dessa minha personalidade, né? De pessoa que faz, né? E não que fica esperando que façam por mim, né? É da minha personalidade. Tá tudo bem não ter essa personalidade e ser diferente, mas eu era assim. E, então, eu decidi não fazer aquela primeiro vestibular que eu passei, que já era aqui em Rio Preto, né? Porque desde criança eu sempre sonhei em vir para Rio Preto, né? Sempre... Isso é legal. Da onde que você é originalmente? Eu sei, mas a galera ainda não sabe. Começa desde sempre, na verdade, né? Porque Rio Preto é inegavelmente um polo, né? Então, não só para a região noroeste paulista, mas como para as regiões vizinhas. Nós temos vários estados aqui vizinhos da cidade. Então, vem muita gente para cá, para médico, fazer compras, né? E eu vinha muito para médico, né? Eu tive uma infância que eu tratei uma disritmia cerebral, né? Então eu vinha muito... Antes do acidente? Antes, eu era criança. Eu, na verdade, assim... Sempre muito eloquente, né? Desde criança, então, assim, algumas coisas, quando às vezes passava além dos meus limites de criança, né? Meu cérebro muito acelerado, me levava a ter desmaios. Olha só. Um nível de aceleração muito... Que doideira. Doideira. Síndrome do pensamento acelerado real, né? Chama disritmia cerebral, mas era porque era uma coisa que acontecia com o cérebro para segurar aquela aceleração que ia acontecendo, né? Então, quando eu não fiz essa faculdade, eu decidi não fazer essa faculdade, né? Uma escolha que eu fiz, porque até tinha apoio, tinha amigos que queriam me apoiar nisso, né? Mas eu falei, não, eu ainda não estou nesse momento, então vou ficar aqui mesmo. E aí eu percebi que os meus dias estavam ficando vazios. E aí eu caí para dentro da Biblioteca Municipal de Iturama. Cara, eu tenho vontade de chorar, olha que coisa louca. E li loucamente, assim, todo tipo de título. Não era uma biblioteca imensa, né? Iturama é uma cidade pequena onde eu morava. Interior de Minas. Interior de Minas Gerais. Então, eu li de tudo e mais um pouco, até um ponto que, na verdade, eu tinha coisas que, na verdade, eu não tinha o menor interesse e não ia ler, né? Mas eu não tinha novidade, assim, né? Levava 5 livros, às vezes eu lia, dentro de 15 dias, eu lia 5 livros. Caramba. Nesse período, né, de ali. Então, decidi ir para a faculdade. Eu me perdi qual era a pergunta. Não, na verdade, eu tinha te perguntado... A Dani tinha te perguntado... de quando você se entendeu dentro da militância, né? Tá, vou retomar. Muita conversa, muitas coisas. Muita coisa, na verdade, nada é uma coisa só. É um conjunto de fatores, né, que vai tornando a gente o que é. A gente não é isso ou aquilo, Não né? é isolado, né? Não é isolado. E não é um negócio que, hoje eu sou.
Hoje eu sou, Exato. exatamente. Existe um processo até você se entender enquanto uma pessoa militante também. E eu acho que eu quis contar essa história da biblioteca, né? De ter virado ratinha de biblioteca, por conta de repertório, né? Porque a gente precisa de repertório. A gente não tem. Por isso que é muito importante educação, cultura, né? Porque se o ser humano não cria repertórios que faz essa pessoa pensar, que faz ela olhar por diversas perspectivas para o mesmo assunto, talvez ela não consiga construir e identificar situações de fragilidade, de constrangimento social. Sim. Então, é sim importante que construa esse repertório. Então... Aí você veio para estudar para cá, para Rio Preto. Eu nem vou entrar em minuciosidades, porque tem muita coisa aqui dentro disso. Assim, eu não vim direto para Rio Preto ainda, né? Minha vinda para Rio Preto foi de Votuporanga para cá. Coloquei minha cadeirinha motorizada num ônibus e vim procurar casa para morar. Assim, completamente determinada porque era ou vou para Iturama ou vou o quê? Né? Falei, cara, quero Rio Preto. Sempre sonhei com Rio Preto, né? Desde que era criança, eu sonhava com isso. E era aquela hora ou nunca. Então, coloquei minhas coisinhas dentro de uma kitnet, só que cabia mesmo as minhas coisinhas. Peguei minha cadeirinha motorizada, cheguei na rodoviária, falei... O senhor pode guardar para mim a minha cadeira e tal? E com essa cadeira, no momento que Rio Preto ainda não tinha tanta acessibilidade, isso 2007... Se não tem hoje em dia, imagina em 2007. Nessa época, não eram todos os ônibus que tinham as plataformas. E era assim, tinha uma rotação, né? Então, vinha um ônibus sim, um ônibus não. Às vezes, um ônibus vinha sim com a plataforma quebrada. Então, assim, já aconteceu de eu ficar noite adentro, assim, na rua, esperando um ônibus que desse certo. Né? E aí, nessa ocasião, vindo para cá, foram acontecendo tantas coisas e eu me dei conta que, estando aqui em Rio Preto, né, recém-formada em comunicação social, passo a trabalhar com criatividade em propaganda. E chegou um determinado momento que esgotou, né? Falei, poxa vida, e eu sou uma pessoa criativa. Falei, o que eu faço com tanta criatividade? Eu tô cansada de vender produtos, não é isso que eu quero. E latejando, eu não sabia o que ainda, porque a questão de ser cadeirante também teve um fator, assim, que não tem nada que seja errado, né? Mas naquele momento... eu parei de pensar sobre questões, o sonho de ser artista, né? Eu tinha questões muito mais fundamentais e urgentes que eu precisava resolver, como quem sou eu, como eu vou me locomover, como eu vou acessar o ônibus, como é que eu vou escolher uma casa que eu quero morar. Uma infinidade de assuntos que sobressaíam, né? Então, vindo para Rio Preto, nesse momento que eu falo, poxa vida, eu preciso aguçar a minha criatividade de uma outra forma. E aí vem a entrada dos festivais, né? Que eu já, como trazia já dessa cidade pequena, o sonho de frequentar teatro, né? Porque, imagina, pra gente ir lá, a gente até falar que eu nunca tinha visto um teatro... Uma peça de teatro, né? Eu tinha assistido uma comédia, e foi muito legal, né? E tudo, mas assim, nada comparado com o teatro. A experiência, né? Do teatro. Com iluminação adequada, né? Trilha, mas eu já frequentava. E aí, ouvi dizer que ia ter oficinas criativas. Falei, poxa vida... é isso, né? Eu tô cansada, tô estressada, eu preciso buscar essa criatividade no outro viés, né? Vou ainda mentindo para mim mesma, falando que era propaganda, isso é sobre propaganda, né? E aí eu comecei, era o Janeiro Brasileiro da Comédia e fiz todas as oficinas que pude e nunca mais parei. Que legal. Nunca mais. E aí nasce a Vanessa Artista. Nasce a Vanessa Artista, mas ainda não a Vanessa Ativista. A Vanessa Ativista, ela veio nascendo com a cada apresentação. Quando eu percebia o quanto que
até aquele público que estava interessado na minha arte ainda era capacitista. Então, assim, eu também eu fundei ao lado do Lawrence e do Milton Verderi A gente falou que era há bastante tempo que a gente trabalhava junto. O grupo Kahlo de teatro, né? Falamos sobre Frida Kahlo, né? Frida e Diego. Exatamente. Foi uma coisa muito comovente, assim, a nível de Rio Preto, assim, todo mundo ficou... Foi muito potente, uma coisa muito potente e uma coisa nossa, né? Sim. Que a gente produziu com a nossa vontade, né? Exato, não tinha edital, não tinha... Fomento. Não que não existisse fomento, né, mas eu acho que na época nem tinha. Nelson Seixas estava super parado. Existia, né? O Nelson Seixas, mas a gente estava numa gestão que odiava a cultura, né? Que foi a gestão anterior da prefeitura, fica-se de passagem. Exato. E aí, não, e teve isso, assim, a gente teve que tirar dinheiro do bolso para poder fazer o espetáculo, para montar. Tanto é que a gente, tipo, e isso interferia. É claro que no final das contas, né, o cenário, a luz, era tudo muito lindo, mas também tinha uma questão de interferência estética a partir da falta de dinheiro, né? E quantas pessoas até hoje estão nessa condição, tendo que fazer espetáculos, tirando dinheiro do bolso, porque não consegue acessar as coisas que tem na prefeitura hoje, pelo menos na Secretaria de Cultura, que é extremamente excludente. Ai, mas sobre isso a gente tem muito a falar, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa ampliar, melhorar, criar novas coisas, né? Ver. Então ali esse ponto aí ainda vem com muito mais ênfase, a gente tem que colocar uma ênfase, uma luz maior sobre isso. Mas paralelamente ao Grupo Carlos, também tinha o meu projeto pessoal, que era o Asas de Borboleta, Performance Arte. Que quanto mais eu apresentava, e sempre promovendo debates no final de cada apresentação, eu entendi a necessidade de visibilizar mais a causa da pessoa com deficiência. Então, assim, chegou num ponto, inclusive, onde eu fui eleita, né? Eu fui destacada entre eu acho que eram 70 mais importantes apresentações das Satirianas, né? Legal. Que é um grande festival da Praça Roosevelt, né? Que tem mais de 300 atrações. Você tem uma noção? Não, eu acho que é maior do até. Sátiros, bem maior, né? Baita festival. É gigante, assim, é um negócio que vem gente do Brasil inteiro, é dos Sátiros, né? Querido Ivan Cabral. E Rodolfo, que tocam um negócio lá já, sei lá, 30 anos praticamente. E a Satirianas é gigantesca. E revolucionou, eu gosto do exemplo do Sátiros. É maravilhoso, falei disso outro dia. Eu sei o que você vai falar e eu falei disso outro dia. E como eles revolucionaram o ambiente da Praça Roosevelt ali, porque foi através de arte e cultura que aquele espaço, que era um espaço que estava completamente abandonado, foi revivido. Revitalizado, né? completamente revitalizado. Olha só, revitalizado é bem melhor do que revivido. Revitalizado. Vocês não estão entendendo a potência dessa mulher, né? Mas foi muito interessante. E aí, desse lugar, de destaque lá nesse festival tão importante no Brasil, eu me dei conta, porque eu tive que deslocar. Porque, assim, apesar de ser um grande festival, eles também não dão muita estrutura... financeira pra você. Você tem que chegar lá você tem que ir. Você quer se apresentar lá, você que vá, né? Se vira. Muito parecido com o Fringe de Curitiba. Ó, tem aqui, a estrutura tá aqui. Super legal. Quem quer usar, usa, mas se vira pra chegar. E então eu fui, né? Só que eu não podia ir, porque essa performance que eu queria apresentar lá, que eu fui convidada pra levar, era uma performance que eu fazia com 9 performers, né? E eu tinha a ideia seguinte, né? Que eu a gente trazia para a cena, para essa performance, várias condições sociais, né? Então, tinha a prostituta, o craqueiro, tinha como que fala, gente? A pessoa que vem de fora? Imigrante? O imigrante. E assim... Vários, eram 9 personas, né? Falei, eu não tenho condição de levar 9 pessoas daqui pra lá. Pessoas aqui pra lá. Eu falei, eu vou levar a minha persona e vejo que vai rolar. E foi muito potente. Ai, que legal. E virou uma outra performance. Tanto é que virou uma outra performance. Eu continuei com um ser só, que era o nome dessa performance, e criei uma performance que eu andei com ela
5 anos da minha carreira, chama uma alteridade, assim, é bem redundante mesmo, é de humano e alteridade, assim, eu precisei colocar o de humano para uma coisa que a alteridade é sobre humanidade, né? Mas era para ser redundante mesmo, porque muitas vezes a questão da pessoa com deficiência passa ainda nesse lugar de convencer as pessoas da nossa humanidade, né? Pode crer, Sim. pode crer. E foi dali que nasceu a Vanessa ativista, né? Artivista, né? Eu gosto desse termo. Foi dali que nasceu a artivista. Foi desse momento de reconhecer a importância do trabalho que eu realizei e como aquelas pessoas tão importantes olharam para aquele meu trabalho. Falei, é daqui para frente. É sobre isso. Que legal. A Van é de Iturama. E a gente, ó como que as coisas se entrelaçam. A gente se conheceu em 2011, se eu não me engano. Casa de Cultura. Não, 2011 foi o ano, né? Exato. Poxa vida, com 2011. Casa de Cultura, fazendo curso ali, né, de teatro e tal. Mas a Van é de Iturama e eu sou de Indiaporã. E Iturama e Indiaporã não é vizinho. É tipo, termina em Indiaporã, termina o estado de São Paulo, começa em Iturama, né? Até dá pra passar ali por Oroeste e tal, mas só que é meio que vizinho. Olha só, a gente já tá da mesma região já. Já era vizinhos. Você falou da Casa de Cultura e desse tempo que nós estudamos lá, que a gente trabalhou, né, esse momento de estudo nosso na Casa de Cultura, e me faz lembrar com muita emoção, na verdade, o meu papel ali enquanto usuária daquele espaço, ocupando aquele espaço e gerando transformações reais. Sim. Você lembra muito bem. Sim, claro. Todo dia de aula a gente ia no braço, às vezes o Laurence, às vezes o Alisson. Pra me subir. A Vanessa no colo, porque a Casa de Cultura não tinha nenhum tipo de acessibilidade, era ridículo, né? Então a gente pegava a Van no colo, a gente sempre revezava, eu, o Alisson, e aí um levava a cadeira, o outro levava a Van. E, tipo, se hoje a Casa de Cultura tem acessibilidade, tem aquele elevador que leva pro teatro de bolsa, é por causa da Vanessa. Eu né? tenho isso, assim, com muita clareza, assim, sabe? Por conta das mudanças que, na verdade, a gente promove só por ocupar. Eu não tô dizendo que eu fui lá na Secretaria de Cultura e fiz um protesto, levantei cartazes, mas o quanto é importante ocupar os espaços, visibilizar as causas, e as coisas acontecem, sabe? Às vezes não acontece imediatamente, né? Mas elas vão engendrando as coisas e vai transformando de uma maneira muito... É muito belo ver as coisas acontecerem, assim, com didatismo, né? Tem um certo didatismo nisso, mas, assim, de uma maneira orgânica, com as pessoas se reconhecendo nesses lugares e botando luz nos assuntos. E a partir do momento que você vai ocupando os espaços, também você vai modificando não só a arquitetura das coisas, mas a própria visão das pessoas, né? E olha que interessante, né? Fazendo um paralelo com a sua fala do começo, né? Da Vanessa, que inicialmente desistiu de uma faculdade porque não se via dentro daquele lugar, dependendo, né, da ajuda de pessoas que fossem te ajudar a acessar, e da Vanessa que uma vez acessando, uma vez tendo essa ajuda, olha, né, como foi importante você ocupar esse espaço, e agora temos, né, e a gente tá falando de um prédio público, né, que não tinha acessibilidade, porque quando a gente traz para um comércio, para uma rede privada, é ainda mais escasso, mas geralmente em prédios públicos tem-se, né, alguma acessibilidade. E olha a porta que você abriu, né, porque hoje é acessível, hoje tem o elevador, né, então só achei interessante o paralelo, né, de uma vez não querendo ocupar o espaço, e agora da Vanessa que, né, só de ocupar o espaço, né, já traz essa transformação. Isso é surreal. É uma construção, na verdade, né, porque eu também disse isso lá no começo, né, e você também disse muito bem, assim, né, não é de um lugar para o outro como se aquele precipício não tivesse sido preenchido de várias coisas, né? Uma criação desse repertório, né? Então, a gente vai construindo. E... Bom, depois eu falo, né? Que a coisa do comércio também tem outra coisa muito importante. Não precisa nem chegar lá, vamos agora já. Tem uma questão que vem sendo discutida há um tempo na cidade, que é justamente
a prefeitura, né, operou uma modificação na lei de acessibilidade, obrigando e eu acho que tá certo, tem que obrigar mesmo, né, porque se não obrigar, se não for lá e obrigar a ter acessibilidade, muitos não vão fazer, né, só que ao mesmo tempo, a gente tem boa parte dos prédios públicos de Rio Preto que ainda não tem uma acessibilidade completa. Né? Não sei se era exatamente isso que você ia trazer, mas se não já traz o que você ia trazer e já emenda nessa possibilidade também. Não há o que se dizer sobre os prédios públicos. É óbvio que tem que se equipar, tem que se preparar, tem que trabalhar a acessibilidade. Acesso é uma palavra muito ampla e ela tem que ser universal para todos, né? Não só para a pessoa cadeirante ou para a pessoa com deficiência visual, que precisamos, inclusive, discutir a questão do piso tátil, muito importante. Audiodescrição das coisas. Audiodescrição das coisas, identificações em braille nas salas, né? De funcionários aptos a conversar com pessoas que conversam em libras. Perfeitamente, né? Assim, tem que se fazer esse preparo mesmo, de um modo geral, não só da estrutura arquitetônica, bem como também da questão humana que envolve toda a causa, né? Agora, eu queria falar na relação ao comércio, né? Eu vou falar até ao microempresário, né? Porque sim, é exigido e eu acho que tá para lá de correto. No entanto, eu acredito também que o poder público precisa começar a intervir para favorecer o microempresário nessa demanda, nessa busca pela essa acessibilização de todas as coisas, né? Para tornar esse mundo melhor para todos, é necessário que exista acessibilidade. No entanto, o microempresário às vezes se vê em situações difíceis, todo mundo sabe, né? Então, o que é, na verdade, que no meu entendimento precisa ser pensado? Um favorecimento de projetos arquitetônicos. Existem meios já hoje, né? Se você pensar, nós temos uma lei federal, que é o ATIS, né? Que oferece esse projeto arquitetônico, mas esse projeto ele existe atualmente pensando nas moradias de setores periféricos, né? Mas por que não? Por que não trazer para esse microempresário poder ter esse projeto arquitetônico e realizar isso de uma maneira mais eficaz? Porque às vezes até fazem e aí não é eficaz, então joga-se um dinheiro fora. Eu tive a oportunidade numa clínica de odontologia de ter que dar o braço a torcer que uma exigência de acessibilidade tinha sido inadequada. A clínica gastou R$30 mil para fazer uma rampa que ela faz contornos, né? O zigue-zague. E eles têm um elefante branco na frente da clínica que, na verdade, não ficou funcional, porque, na verdade, até seria funcional se houvesse necessidade. Eu conheci a clínica antes da rampa e a hora que eu cheguei lá eu levei um susto. Eu falei, gente, por que vocês fizeram isso? Era mais acessível antes. Era antes, porque agora você dá uma volta gigante na frente da clínica, porque eles não pouparam esforços de fazer a rampa, como foi dito que deveria ser feito, só que foi em vão. Eles gastaram mesmo uma verba violenta para fazer uma coisa que ficou pior do que estava. Então, assim, e aí tem um pouco mais. Eu vou um pouquinho além dessa questão do ATIS, que é também utilizar o mecanismo público, né? O Banco do Povo, e financiar. Fantástico essa questão do Banco do Povo. Porque todo mundo acha que o Banco do Povo é só estadual, né? Mas se você estudar bem o Banco do Povo, você vai ver que tem possibilidades da própria prefeitura abrir linhas de crédito. E por que não fazer exatamente isso que você está propondo? Abrir uma linha de crédito para que os comércios, né, pequenos e grandes, né, principalmente os pequenos, possam fazer a sua acessibilidade. E aí, a partir desse outro projeto que eu não conhecia, desse outro programa do ATIS que eu não conhecia. O próprio ATIS é uma lei federal. No entanto, é o município que tem que ativar, que tem que solicitar a implementação dessa lei
aqui no município. Faz parte dos deveres do poder Sim. público acionar isso aqui no nosso município. Então, por que não acionar? Pode ser acionado, inclusive para essa questão da moradia popular, mas também podemos ampliar isso para essa questão da acessibilização do comércio, da indústria, e seja lá qual for essa acessibilização, porque é um assunto importante que tem que ser tratado de uma maneira harmônica. Você não pode fazer com que a pessoa que está promovendo a acessibilidade tenha raiva do que está fazendo. Pode crer. Exato, Pode né? crer. Como se isso é para ser para todos nós, é para mim, é para você, é para o senhor, para a senhora. Então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira que seja harmônica mesmo, equilibrada, para todas as partes saírem realmente felizes. Exato. E aí você vê a falta que faz a representação de uma pessoa que de fato entende do assunto, que de fato vive isso no dia a dia, a falta que faz essa representante na Câmara, essa representante no Executivo, porque não é só a Câmara também, é o próprio Executivo também, né? Então, assim, existe uma secretaria que em tese cuida desses assuntos, dessas pautas, e que aparentemente não está resolvendo muita coisa, né? Não, aí na relação do poder público, assim, eu precisava até ter um negócio aqui para anotar, falei, vou falar isso depois, vou falar isso depois, vou falar isso depois, porque assim, começa assim, representatividade, começa pela falta de mulheres na Câmara. Exatamente. De né? pessoas com deficiência que também não temos. Aí né? nós partimos, vamos continuar, vamos falar sobre a questão da pessoa com deficiência. Nós temos um conselho da pessoa com deficiência que não tem um representante com deficiência dentro desse conselho. E não tem gente da sociedade civil, né? É só entidades. É só entidades, um negócio assim. bem bizarro, assim, né? Porque ainda tem essa visão capacitista, né? A visão do cuidador. Então, Como ainda se- só trata nesse aspecto. É óbvio que tem que ser vista também as questões ai, qual que é a palavra, gente? Tem que ser vista essa questão mais assistiva. Porque tem pessoas que realmente necessitam Sim. de ser assistido. Mas tem o adulto com deficiência que é Exato. autônomo, que precisa ser autônomo, precisa se afirmar socialmente e que é deixado à deriva. Quer dizer, isso por quê? Porque existe ainda essa visão capacitista Isso é sobre bizarro. as causas da pessoa com deficiência. Ô, Van, dá uma explicadinha pra gente aí, né, que esse termo capacitismo, né, ele é relativamente recente, né, no conhecimento de uma Sim. maneira geral. Então, explica pra gente, pra quem não conhece, né, o que se trata desse capacitismo, que você já mencionou 2 vezes, eu ia te perguntar e eu falei, vou esperar uma brechinha aqui. Explica pra nós. Capacitismo é um tipo de preconceito, né? É uma discriminação. E tanto quanto o racismo é estrutural. Sim. Existe uma história por trás disso, né? Diga-se de passagem, a história da repressão da pessoa com deficiência, a luta contra essas questões, a luta contra essa repressão, essa maneira capacitista de se olhar, eu não posso usar capacitista, é isso que eu estou explicando. Mas, assim, essa maneira de se olhar para a causa da pessoa com deficiência, ela tem uma história muito recente, que começa ali da década de 70 para cá, né, falar sobre isso, mas que, no meu entendimento, ganhou uma visibilidade muito maior durante a pandemia. Sim. Todo mundo para dentro das suas casas, não temos mais nada o que fazer, vamos para a internet, e aí a gente, né, nós, pessoas com deficiência, ocupamos esse espaço, né? Óbvio que a gente não consegue atingir todo mundo, mas ganhamos um espaço. Falamos sobre isso, né? E o capacitismo, para explicar melhor ainda o que é quando você assume que uma pessoa ela é incapaz de realizar funções por conta de uma deficiência que às vezes não tem, que provavelmente não tenha nada a ver com essa função que ela está querendo desempenhar. Então, julga-se incapaz a pessoa com deficiência simplesmente pelo fato que ela tem uma deficiência, quando isso A não gente tem nada vive a ver. num modelo de sociedade tão capitalista, né, que tudo que a gente julga que é improdutivo para o capital, a gente exclui, né? Então, se você tem uma deficiência, eu julgo que você é improdutiva, eu te excluo dos meios sociais, né? Então, mas aí que tá. Tem que se haver uma visão, uma mudança de paradigma. Porque não tem nada de improdutivo. Exato. Não, a Dani vem num lugar de tipo, o capitalismo te julga improdutivo. E por isso te exclui. E ao né? mesmo tempo te exclui por te julgar de uma maneira equivocada, né? Sim, não tenha dúvida, né?
essa jornada para fazer-se respeitar socialmente começa, obviamente, pelo sistema de consumo. Sim. Né? Essa coisa de produzir, consumir e vender e ganhar. E pouco tem tempo para olhar para essas causas, né? Que às vezes demandam um pouco mais de discernimento, né? Sim. Sobre outras coisas que, num primeiro momento, possa parecer o que não é. E bom senso também, né? Ô, Van, você já trouxe aqui que lá em Iturama o rolê começou lá, de ocupar a biblioteca, de ler vários livros, e a biblioteca que geralmente, né, ela é designada para uma secretaria de cultura, para o ambiente de cultura, e depois vem o teatro e de fato faz uma revolução na tua vida e tal, né? Até que ponto que você acha assim que a arte, de maneira geral, ela te define, assim, sabe? Até que ponto que a arte vem com essa avalanche, o teatro, a literatura, o design gráfico que você faz lindamente. Obrigada. Né? Até que ponto que toda essa vida dedicada à arte te define hoje em dia, assim? Eu sou um ser artístico, né? Do momento, na verdade, que naquele curso de teatro perguntaram aqui, quem de fato está no curso porque quer ser artista? E eu tive força, eu me emociono, porque... É difícil, foi difícil, né? Levantar a mão e admitir que eu queria. E, na verdade, isso é a história da minha vida, assim. Eu, desde criança, eu tinha certeza absoluta que eu era absolutamente capaz de estar naquele filme, naquela novela, que eu era capaz. Eu também tinha umas aspirações, assim, de ser apresentadora também. Eu falei que eu sou meio multifacetada, eu gosto de fazer tudo. Então, assim, desse lugar de admitir que eu era a artista que sou, é o que define tudo que eu sou hoje. Porque, mesmo que eu não esteja trabalhando, se isso acontecer algum dia de eu não estar trabalhando com arte, eu ainda serei artista. Exatamente. É isso. Eu não sei se era isso que você queria saber, mas é isso. Acho que falou bastante coisa. Mas é isso mesmo, né? E tem outro ponto que eu sei que você também milita, né? Para além da causa da acessibilidade das pessoas com deficiência, que é da visibilidade dos direitos da mulher, né? Da igualdade de gênero. E em várias conversas suas que eu acompanhei, entrevistas, enfim, que a Vanessa, ela tá toda dando entrevista, minha gente. Ela tá muito chique. E então eu queria que você falasse pra gente também um pouquinho, né? Porque não bastasse o capacitismo nosso de cada dia, a gente também lida aí muito com o machismo, né? E a gente não tem, de fato, uma visibilidade dentro da política de um modo geral. Eu até vi no seu Instagram que você postou uma conferência que teve de mulheres e a Câmara não mandou representantes mulheres, mandou homens. Então, queria que você falasse pra gente um pouquinho de como é esse aspecto aí da Vanessa nessa militância. Ser mulher... e não olhar para essas questões hoje, eu não sei nem como é isso, sabe? Eu não sei como... Eu não sei nem se é por aí que eu devo começar, sabe? Porque, assim, eu não tenho como também falar disso também sem falar sobre as interseções que passam por mim, né? Primeiro que, socialmente, eu ainda tô tendo que convencer algumas pessoas de que eu sou mulher. Porque a sexualidade da pessoa com deficiência, ela não é muito levada em consideração, assim, de um modo geral, né? Nós temos as nossas bolhas, né? E dentro dessas bolhas a gente vive bem, né? A gente precisa furar essas bolhas para fazer transbordar esses temas, né? Mas a causa da mulher é uma causa latente, né? E com esse momento histórico que nós estamos vivendo, onde tem se dado mais visibilidade para essas questões e que também tem aumentado gradativamente a violência contra a mulher, sabe? Não dá para você ficar alheio disso. Nem que eu quisesse, eu acho que eu conseguiria,
né? Então, assim, é de extrema necessidade hoje que cada mulher, inclusive, tenha um posicionamento. A gente precisa se posicionar. Até para defender a nossa irmã, sabe? Às vezes, eu tô numa boa aqui, eu sou de uma família legal e eu vivo num ambiente de trabalho legal. Mas e as nossas irmãs, né? Que às vezes tem outras interseções, é uma mulher preta, é uma mulher trans, é uma mulher periférica, sabe? Como é que elas estão? Também? Você dorme bem com isso, sabe? Você fica legal? Então é muito duro, assim, né? Pra mim, mulher, que tenho minha luta, não pensar que isso não tem pra onde correr, né? Não existe corrida pra outro lugar, Dani. Tem que fazer isso acontecer agora. Em defesa dessa mulher, sabe? Criar programas que apoiem essa mulher, espaços, né, de acolhimento, levar essa mulher a ampliar esses programas de proteção, de preparação para essa mulher para retomar a vida, sabe? Tem muita coisa que pode ser feita, sabe? Criar mais segurança, né? Até falando de programas que podem ser pensados, né? Poxa vida, a gente tem a guarda Maria da Penha, né? Exato. Precisamos ampliar urgentemente, criar dispositivos de socorro, sabe? Colocar isso em ambientes públicos, assim, de grande e pouca circulação também, porque na pouca circulação também acontece. O perigo está em todo lugar, né? Até dentro das casas, né? Onde, inclusive, mora a maior parte dos agressores das mulheres, né? Então, assim, é um assunto muito importante que começa da educação, educar a sociedade para respeitar as mulheres, mas que passa por políticas públicas urgentes, necessárias de ser feita agora. Então, é por isso que nós, mulheres, temos que estar sempre colocando esse assunto, esse tema na frente dos outros, sabe? Porque de mulheres depende a sociedade toda. Sim. Né? Quem não é Sem mulher dúvida. é filho de uma. Exatamente. Entendeu? Então, Precisou de uma pra estar aqui, né? Sem certeza. dúvida. Não, é responsável pela nossa primeira educação, sabe? Então, assim, se você não cuidar da mulher, a sociedade não tem menor futuro para essa sociedade. Pode crer. Ô, Van, você já falou de algumas propostas aqui, que são algumas ideias, né, que você tem. Eu acho fantástica a questão do Banco do Povo, de utilizar também de programas federais em conjunto com programas municipais e estaduais para ampliar possibilidades. Tem mais algumas coisas que você acha que, tipo assim, sei lá, primeiro ano, vamos pensar assim, né, que são prioridades, que precisam ser feitas com urgência, assim? Nossa, tem muita coisa muito urgente, né? Algumas coisas que podem ser feitas imediatamente, outras coisas que precisam de um planejamento maior. Mas temos várias coisas, assim. A da mulher, nós temos dados que comprovam que 45% das mulheres acima dos 40 anos sofrem com incontinência urinária. Agora, como é isso, né? Como é viver diante de uma situação dessa, de um constrangimento, de uma coisa que traz um constrangimento social muito grande, né? Então, assim, da mesma forma que hoje nós já conseguimos, né, a dignidade menstrual para mulheres, eu acho que também é uma coisa que nós precisamos colocar o dedo lá e trabalhar para que possamos oferecer a dignidade para essa incontinência urinária. Não só para mulheres, mas especialmente mulheres que têm esse dado alarmante, né? Já existe pesquisa, já é um negócio que já é documentado, tem que fazer mesmo. Né? Exatamente. Ainda pensando em mulheres, né? Eu já falei um pouco sobre a questão da guarda da Maria da Penha, né? Ampliar, né, esse trabalho dessa guarda, esses dispositivos, né, para serem implantados, né, nesses lugares, né, de estratégicos, né, que podem atender essa demanda de necessidade urgente, de um socorro urgente, né? Por exemplo, né? Agora que me lembro... Mais alguma coisa? Quer me lembrar alguma coisa? Não. Não, mas vamos com o que está aqui, fresco na minha memória. Vamos, por exemplo, falar de pessoas com deficiência, né? Nós
aqui no município hoje nós temos um programa que faz a doação de cadeiras de rodas, né? Inclusive motorizadas. Ai, que legal. É bem legal. Só que precisa de alguns ajustes. Como, por exemplo, em relação à manutenção dessa cadeira, né? Essa pessoa com deficiência, cadeirante, e eu já estive nesse lugar, porque eu também já fui beneficiada por esse programa, e não tive, né? Atualmente moro eu e minha mãe, e eu não tive como levar essa cadeira para fazer a manutenção, né? E ela ficou encostada um tanto de tempo lá, então quando eu consegui levar ela para manutenção, já não era o problema único, o problema inicial, tinha vários outros problemas. Isso gera custo. Para quê? Por quê? A gente pode ampliar o projeto para mais pessoas se a gente conseguir fazer uma manutenção adequada e oferecer para esse cadeirante também a possibilidade de ter uma cadeira para dar apoio nesse período que essa cadeira está sendo está sendo feita essa manutenção dessa cadeira. E mais que isso, criar mecanismos de ir retirar essa cadeira na casa desse cadeirante. Retirar ou até, se for possível, fazer essa manutenção da própria casa da pessoa. Se for uma manutenção simples, que não precisa levar para outro lugar, né? Exatamente, né? Então, esse programa aqui é bem bacana, a gente tem que dar o braço a torcer, que é legal, que poucas cidades, na verdade, têm esse programa, mas é necessário até fazer esses ajustes, até para que o programa ele possa ser ampliado, né? Para atender mais pessoas. Também com o tempo. Exatamente. Né? E por que não também utilizar da própria concessão pública de transporte para poder transportar tanto as pessoas que precisam ir buscar as cadeiras ou levar as cadeiras, como também trazer as pessoas, ficar disponível para as pessoas enquanto essa cadeira está fazendo a manutenção, como uma contrapartida, né? Já que o município disponibiliza para que as pessoas, né, tenham o transporte público, as empresas façam a gestão do transporte público e recebam aí milhões por ano, por que não uma contrapartida como essa que teria um custo muito baixo, né? Sim, nós estamos falando de programas para o cidadão, Sim. Que é onde nós estamos, né? É que eu falo, às vezes as pessoas ainda falam, a pessoa com deficiência, como se não fosse um cidadão comum, que paga impostos, né? Que vai trabalhar, exatamente, né? Que tem e aqui ainda falando da pessoa com deficiência, hoje as UPAs e as UBSs ainda não têm piso táteis e nem essa identificação em braille nas portas dos consultórios, né? Inclusive, essa é uma ideia que eu já venho falando, já falei várias vezes. Essa é uma ideia que já falei com o Itamar Borges, né? E ele super endossou, que é isso para ontem, né? E até teve um atual vereador que também ouviu e levou essa questão já para a tribuna, né? Levando, né, esse meu trabalho, que acho que é um reconhecimento, né, de tudo que eu tenho a oferecer, né, como pessoa que sabe do que está falando, porque vive essa história, né? Exatamente. Então, só que ao mesmo tempo é importante também, né, Van, assim, tem esse pessoal que fica roubando as ideias também, né, e levando como se fosse ideia própria quando não é, e aí só escancara a necessidade de fato ter uma pessoa lá, né, que sabe que tem conhecimento de causa. Né? Então, assim, o pessoal fala muito, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, eu acho que isso se encaixa perfeitamente aqui, né? Essa frase é poderosa, né? Nada sobre nós sem nós, porque nós temos voz. Sim. E ela precisa ser ouvida. E não é fazendo ecoar através de uma distorção, né? Porque eu até te agradeço ter falado dessa forma sobre essa questão, porque, obviamente, essa pessoa que colocou essa minha ideia, ela não estava pensando senão nela própria, né? Mas eu prefiro acreditar e quero, porque é o que eu pretendo fazer, estar lá, que eu vou ter essa possibilidade de estar lá e defender essas ideias. Sim. Porque eu tenho uma perspectiva diferenciada realmente. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher cadeirante. E eu sou uma mulher cadeirante que sou artista. Exato. Então, assim, é um viés bem específico, mas que, ao mesmo tempo, traz uma amplitude sobre todas as coisas, né? Eu acho que aquela mola propulsora de tudo que faz acontecer na sociedade, eu tenho uma visão muito, muito única
a respeito e que eu acho que falta. Perfeito. Lá naquela câmara lá. Eu tenho certeza que eu falta. Eu tenho certeza também. Ô, Van, pra gente encaminhar mais ou menos pro final, tem uma pergunta que eu particularmente gosto de fazer, né? Então, assim, a Van hoje, ela é pré-candidata a vereadora. Então, vai ser candidata eventualmente e vai fazer uma campanha linda e vamos supor que vai dar tudo certo. Em fevereiro, vai assumir um mandato. O que a galera pode esperar de você do primeiro dia? Do primeiro dia? O primeiro dia já vai Chegou chegar. chegando. Eu acho que no primeiro dia vai chegar uma pessoa muito grata pela essa estrutura toda que me levou até lá. Mas, acima de tudo, vai vir uma pessoa com olhos e ouvidos muito atentos para começar a engajar todas esse planejamento, né? Para fazer de fato acontecer, né? Você tem que esperar lá, o que você pode esperar nesse primeiro dia é essa Vanessa inteira que está aqui, que vem com um repertório, com uma vivência, que vai, de fato, fazer acontecer. E isso não só porque é o dever de quem está lá, pura e simplesmente, mas porque, para mim, eu tomo como uma coisa assim, que tem a ver com a minha honra. Para mim é estritamente necessário chegar lá e fazer essas coisas acontecerem, né? Não ficar só da boca para fora. Isso faz parte de uma coisa que eu não consigo viver de outra forma. Eu não conseguiria prometer uma coisa e não lutar com unhas e dentes para fazer acontecer. Então é essa, do primeiro dia para frente. Arrasou, Van. Querida, alguma última mensagem pra galera que te apoia, que tá junto, que tá somando, né? Cada dia mais é muito legal de ver, assim, eu passo pelos lugares, assim, aí as pessoas perguntam pra mim, quem que são os candidatos de solidariedade? Aí eu falo, mais ou menos, Vanessa, que legal, e não sei o quê, né? E você também já tinha sido, né, uma co-candidata numa outra chapa também, que acabou que a gente nem falou um pouco sobre essa outra campanha, mas tá tudo bem também. Você acha que tem alguma última mensagem pra galera que tá acompanhando aqui até o final? Ai, nossa. Eu tenho tanto pra dizer pra toda essa galera, assim, primeiro, como eu disse, né, uma questão, assim, que é inerente a mim, assim, é ter gratidão, sabe? Esse reconhecimento que a gente vai encontrando, sabe? A cada lugar que a gente vai passando, é muito fortalecedor. Então, assim, eu quero dizer, assim, estejam comigo, falem comigo, tragam questões, discutam ideias, discordem de mim e me mostre por que não é assim e deveria ser de outra forma. É assim que eu quero estar sempre para vocês. Aberta, solícita, me preparando e deixando espaço para receber isso que vem, para juntar tudo e fazer o melhor que é para Rio Preto. Não é só para mim, não é só para os meus, lá vai eu. É o melhor para todo mundo mesmo, porque é o que todo mundo merece, sabe? É ter saúde, é ter mobilidade, sabe? É ter o direito reconhecido e respeitado, porque nós somos cidadãos, porque nós somos seres humanos. Então, eu acho que é isso, estejam comigo, vamos levantar essa humanidade rio-pretense, porque é isso que nós somos, humanos, e por isso que a gente tem que lutar para ser, sabe? Por uma sociedade cada vez mais pensada para o ser humano. E na de passar o endereço da minha rede social, eu tive a infelicidade, né, de ser hackeada recentemente, então eu estou construindo também essa rede de comunicação, né, esse canal para poder estar realmente conversando, dialogando com todos vocês, né? Então sigam o meu Instagram, Vanessa, com V, 2 S, Cornélio, RP, @ Vanessa Cornélio, RP.
Também tô no Facebook, mas aí com Vanessa Cornélio já resolve. E tamo aí, para tudo que vocês quiserem, e mais um pouquinho. Bom, gente, é isso. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até o final. O que eu posso pedir para vocês é que espalhem esse vídeo, né? Sigam as redes sociais da Vanessa, as redes sociais do Solidariedade Rio Preto. Quem tá vendo no YouTube, vai lá no Instagram e segue também. Quem tá vendo um corte no Instagram, vai lá no YouTube, segue também, não tem problema nenhum. É isso. Toda essa ideia desse podcast é justamente trazer mensagens como a gente acabou de ouvir aqui, essa última que foi linda demais, assim. A gente poder pensar e estruturar uma cidade melhor. Uma cidade que é de fato para humanos, né? E não para máquinas, não para inteligência artificial.